Dia 7 de janeiro nós comemoramos o Dia da Liberdade Religiosa, um dia para celebrarmos a liberdade de culto de todas as religiões em países democráticos como o nosso. É um dia de pensarmos no valor que temos de permitir que diferentes expressões de espiritualidade e religiosidade sejam bem-vindas, né, no nosso território e em todo o mundo. É um dos temas ou um dos valores da democracia moderna que parecem ser mais incontestáveis, né? A gente pensa, puxa, como é que pode alguém ser contra a liberdade do outro de ter a sua própria religião? Mesmo assim, o mundo hoje é marcado por muitas situações de perseguição religiosa. E especialmente quando nós falamos da fé cristã, nós percebemos que há espalhado pelo mundo muitas situações de perseguição religiosa. Há muitos países ainda em que é ilegal, é proibido você professar a fé cristã. Seja porque há uma lei baseada em alguma religião exclusivista, ou seja porque há algum tipo de cerceamento com intenções políticas e não de conflitos religiosos em si. Hoje em dia, no mundo, o cristianismo é mais perseguido ou morrem mais cristãos por ano do que em qualquer momento da história. Morrem mais cristãos por serem cristãos, não só cristãos morrendo, né? Mas porque são cristãos, estão sendo perseguidos por essa questão. De fato, a gente sabe que isso é importante e as igrejas costumam falar sobre isso, sobre a igreja perseguida e sobre como a situação dos cristãos no mundo é preocupante, é perigosa em tantos lugares. Nós aprendemos sobre isso quando falamos de missões, nós oramos por isso tantas e tantas vezes na nossa igreja, nas reuniões de oração. Nós sempre oramos pelos cristãos espalhados pelo mundo. Sempre que há notícias de perseguição, nós oramos pelos nossos irmãos e pedimos que o Senhor os abençoe, os livre, né, do mal, da perseguição, da tribulação, e agradecemos a Deus porque o testemunho do Senhor continua vivo até hoje, mesmo em face da perseguição. Na verdade, o cristianismo e o próprio nome cristão surgem com um contexto de perseguição religiosa. Os cristãos, aqueles que seguiam a Jesus Cristo, que viviam em Jerusalém, passaram a ser perseguidos de maneira muito intensa, a gente vê isso lá no livro de Atos, chegando até a morte de alguns deles, inclusive o primeiro deles citados no livro de Atos, que é Estevão. E no momento em que isso acontece, os cristãos de Jerusalém começam a se espalhar pelo mundo. E um dos lugares para onde eles vão é Antioquia, uma cidade da Síria. E quando eles chegam em Antioquia e começam a conviver lá e começam a ter, a cultuar e a lidar com as pessoas, né, e se relacionar ali, eles recebem pela primeira vez o nome de cristãos. O nome cristão, então, é um nome que vem de um contexto de gente que é refugiada religiosa, que fugiu de Jerusalém, foi para Antioquia como refugiado religioso e lá em Antioquia foi chamado de cristão pelos locais. Isso aí nos faz pensar que na própria identidade do cristão está a ideia de ser perseguido, mas nunca de ser perseguidor. Existe uma confusão, porque o cristianismo é uma religião exclusivista. Ela fala que a salvação é por meio de Jesus e ninguém vem ao Pai senão por mim. E as pessoas às vezes confundem, pensam que proibir as outras religiões seria um benefício. Afinal de contas, as outras religiões não levam a Deus, só Jesus leva a Deus, então vamos proibi-las. Mas esse não é um princípio bíblico. A Bíblia nos orienta a viver uma vida de amor. E isso é muito importante. Eu vou mostrar por que biblicamente a liberdade religiosa é um valor a nós adotarmos como Igreja de Cristo no mundo hoje. Primeiro, porque se nós nos preocupamos com a perseguição religiosa que acontece com os nossos irmãos espalhados pelo mundo, e se nós pedimos a Deus que os livre, e se nós celebramos quando leis que proíbem a fé cristã são derrubadas, como aconteceu no nosso próprio país, até o final do Império, era proibido cristãos que não fossem católicos. E a partir da República nós passamos a poder ter a nossa fé protestante. Isso, se nós celebramos esse tipo de avanço para nós, a palavra de Deus nos ensina lá em Mateus capítulo 7 que nós devemos antes fazer ao outro o que nós queremos que os outros façam a nós. Ou seja, como Jesus Cristo coloca, né? Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles primeiro. Significa que se a gente espera e
quer que haja liberdade para nós celebrarmos o nosso culto, para nós testemunharmos, evangelizarmos, podemos proclamar o nome de Cristo com toda a liberdade, nós devemos querer que isso aconteça para todo mundo e não só para nós. Isso é o primeiro ponto, é um ponto de amor a essas pessoas, é um ponto de deixar que elas usufruam de benefícios que nós sabemos que são muito caros. Isso é uma coisa que a Bíblia nos ensina a fazer. Por exemplo, quando a Bíblia vai falar para o Antigo Testamento, né, para o povo de Deus no Antigo Testamento, como eles devem tratar o estrangeiro, eles falam assim, olha, tratem bem o estrangeiro porque vocês também foram estrangeiros no Egito. A mesma coisa acontece com a gente. Olha, tratem bem, queiram a liberdade de culto dos outros porque vocês também já tiveram a liberdade de culto cerceada. Então, nesse contexto, a gente deve querer que a liberdade religiosa aconteça. Mas não é só isso. Também existe uma outra questão que a palavra de Deus nos ensina a respeito da liberdade religiosa. É de que ninguém deve ser obrigado a seguir nada, ninguém deve ser trazido para a fé por força, por poder, mas nós devemos ensinar, pregar, nós devemos, como fala o apóstolo Paulo, levar todo o pensamento cativo a Deus. Nós devemos falar para a argumentação, não é? E nunca o contrário. Não existe nenhum texto no Novo Testamento falando que a gente deveria inverter essa lógica na qual a igreja era perseguida para então a igreja se tornar perseguidora. Infelizmente, isso foi o que aconteceu alguns séculos depois, quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. Então começou a ser proibido que outras pessoas tivessem outras religiões. No Império Romano, depois no Império do Oriente também. E isso se replicou em alguns lugares do mundo a partir da fé cristã. E até hoje, alguns lugares têm uma política orientada pelo cristianismo que dá ao cristianismo algum tipo de privilégio sobre as outras religiões, privilégios políticos. Mas isso não é a orientação que a palavra de Deus nos dá. Em nenhum momento a palavra de Deus nos ensina a pensar dessa maneira. Nós devemos olhar a liberdade dos outros como nós queremos a nossa própria liberdade. E isso me traz a última reflexão. Porque a liberdade religiosa ela é celebrada no dia 7 de janeiro por causa de uma situação na qual um praticante de culto de matriz africana foi perseguido, foi violentado, foi morto por causa disso. E quando nós falamos de liberdade religiosa no Brasil, nós podemos olhar para a história do cristianismo e pensar que realmente, em algum momento, a fé evangélica protestante foi proibida. Mas você sabe que antes mesmo da lei liberar religiões que não fossem católicas no Brasil, os cristãos protestantes já tinham missões aqui, já havia pregação, já havia missionários de vários países diferentes e havia uma certa liberdade. Mas as religiões de matriz africana no Brasil sempre foram perseguidas, elas sempre foram maltratadas, elas sempre sofreram todo tipo de violência. Tanto que o Dia da Liberdade Religiosa não é sobre a perseguição, ou não nasceu da perseguição que cristãos sofrem, nasceu da perseguição que essas religiões sofrem no Brasil. Então, se nós queremos a liberdade de culto para os cristãos em todo o mundo, se nós lamentamos e choramos quando cristãos são mortos por perseguições políticas, por grupos violentos, terroristas, extremistas de outras religiões, em qualquer lugar do mundo, nós devemos prezar pela liberdade religiosa de todas as religiões também no nosso país. Porque se nós queremos que Deus faça essa graça, dê essa graça para os nossos irmãos de fé espalhados pelo mundo, nós devemos querer que Deus também traga essa graça sobre aqueles que não partilham da mesma fé conosco, mas que têm os seus direitos e que buscam viver a sua vida dentro de conceitos que, mesmo que nós consideremos doutrinariamente errôneos, devem ser respeitados. Nem sempre isso acontece com a gente. Nem sempre a gente pensa isso. A gente tem uma tentação muito grande de achar que a obrigação política evangélica, cristã, né, é algo que fará o bem ou é algo que faz sentido dentro
da pregação bíblica. Não faz, queridos, não faz. Não adianta a gente ir lá no Antigo Testamento, olhar o povo, um povo no qual não podia ter ídolo, não podia ter outra religião, qualquer coisa Deus já trazia juízo e tal, o rei tinha que punir esse tipo de coisa, e achar que é assim hoje. Não, nenhum reino político hoje é herdeiro desse mandamento para o povo de Israel do Antigo Testamento. Nós somos o reino de Cristo na igreja. E esse reino de Cristo na igreja não deve agir por esses meios. Jesus Cristo é o nosso rei, e não é o rei que sentou no trono de Pilatos, ou que sentou no trono político, ou que tomou o poder de César. Ele é o rei que diz: o meu reino não é daqui. Então, nós não devemos achar que é por meios políticos, de legislação, de privilégios que os cristãos possam receber, ou de cerceamento e dificuldades que se possam impor sobre outras religiões, que nós estaremos fazendo a vontade de Deus. Não estaremos. Não estaremos. Nós precisamos prezar pela liberdade religiosa como uma forma de amar o próximo. Uma forma de amar o próximo. Que Deus abençoe e até a próxima.